Tem dias em que você acorda e tudo parece fora do lugar. A casa está em silêncio, mas não é um silêncio qualquer. É um silêncio que pesa, que aperta o peito, que faz você sentir falta, até das pequenas coisas. Aquelas que antes passavam despercebidas. Você tenta seguir como se nada tivesse mudado, mas no fundo sabe que algo se perdeu e não vai voltar como antes. Você olha ao redor e tudo continua ali. Os móveis, os objetos, as lembranças. Cada detalhe parece carregar um pedaço da história que ficou para trás. Mas, mesmo com tudo no lugar, a vida perdeu a cor, como se uma parte de você tivesse ido embora, junto com aquela pessoa. E o mais estranho é perceber que o tempo continua passando, mesmo quando você sente que ficou parada. E o mais difícil é que o mundo não para. As pessoas continuam vivendo, sorrindo, seguindo suas rotinas, enquanto você tenta entender como continuar, quando tudo dentro de você ainda está preso no que aconteceu. É como caminhar sem direção, tentando encontrar sentido em meio ao vazio. E mesmo cercada de gente, existe um silêncio dentro de você que ninguém consegue ouvir. E quando existem filhos, a dor ganha outro peso, porque não é só o seu coração que está quebrado. Existem outros corações tentando entender o que aconteceu. Eles olham para você, em silêncio, como se esperassem respostas que você também não tem. Por quê? Para onde ele foi? Ele vai voltar? Perguntas simples, mas que atravessam o peito e fazem você sentir ainda mais a ausência. E é nesse momento que você percebe que não pode desabar. Mesmo por dentro, estando completamente destruída, você segura o choro, engole a dor e tenta ser forte por eles. Mas a verdade é que ser forte cansa. Cansa ter que sorrir quando tudo o que você quer é desaparecer por um momento. Cansa fingir que está tudo bem, quando na realidade nada está no lugar. Você continua, porque eles precisam de você, porque de alguma forma você se torna o único porto seguro que eles têm, mesmo sem saber como, mesmo sem forças, mesmo com o coração em pedaços. Você levanta todos os dias e tenta, e talvez esse seja o maior ato de amor que existe, continuar, mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. Tem dias que são mais difíceis que outros, datas, lembranças, lugares que vocês iam juntos. Tudo parece apertar mais o coração. Uma música, um cheiro, um detalhe qualquer, e de repente, a saudade volta com força. E nesses momentos, você sente como se estivesse revivendo tudo outra vez. Como se o tempo não tivesse passado e a dor ainda estivesse ali, tão intensa quanto no início. E o pior momento é quando tudo fica em silêncio, quando a casa se acalma, quando a noite chega, porque é nesse silêncio que a saudade fala mais alto. Os pensamentos vêm, as lembranças aparecem e o coração aperta. E você começa a se perguntar como continuar, quando tudo dentro de você parece querer parar, quando a ausência se torna mais presente do que qualquer outra coisa. Mas mesmo assim, você continua, mesmo sem entender de onde vem a força. Você levanta mais um dia, respira fundo, encara a rotina e tenta seguir em frente, às vezes devagar, às vezes quase sem conseguir. Mas segue, porque no fundo, existe algo dentro de você que ainda insiste em viver. E talvez seja essa pequena força que vai te levar, aos poucos, a encontrar um novo caminho. E então, um dia, sem perceber, algo começa a mudar. Não é que a dor desaparece, mas ela já não domina todos os seus pensamentos. Você consegue respirar um pouco melhor. Consegue viver pequenos momentos, sem se sentir culpada por isso. E aos poucos, a vida começa a dar sinais de que ainda existe um caminho, mesmo que diferente, mesmo que mais difícil, ainda existe um caminho. A saudade continua, e talvez sempre continue, mas agora,
ela já não te impede de seguir. Você começa a entender que lembrar também é uma forma de amar e que tudo o que foi vivido permanece dentro de você. Os momentos, as palavras, o amor, nada disso se perde. E mesmo com o coração marcado, você começa a encontrar forças onde antes só existia dor. E talvez, no meio de tudo isso, você perceba que nunca esteve sozinha, que mesmo nos dias mais difíceis, havia uma força te sustentando quando você achava que não ia aguentar. E se você chegou até aqui, já é prova de que existe algo maior, te mantendo de pé. Então continua, um dia de cada vez, porque a sua história ainda não acabou e você ainda tem muito pela frente. E ao longo do caminho, você começa a perceber pequenas mudanças, coisas simples, que antes não faziam sentido, começam a ter valor outra vez. Um dia mais leve, um momento de paz, um sorriso sem perceber. Não é que a dor foi embora, mas ela já não controla tudo dentro de você. E isso, mesmo que pareça pouco, já é um grande passo. Porque recomeçar não é esquecer, é aprender a viver, mesmo com a saudade. Você começa a entender que seguir em frente não é abandonar quem partiu. É, na verdade, honrar tudo o que foi vivido. É carregar o amor, sem deixar que a dor te impeça de continuar. Porque quem foi, deixou marcas, deixou lembranças, deixou história. E nada disso se perde. Tudo vive dentro de você, de uma forma diferente, mas ainda presente. E mesmo nos dias difíceis, quando a saudade aperta de novo, você já sabe que vai passar. Talvez não rápido, talvez não fácil, mas vai passar. Porque agora, você já é mais forte do que antes, mais resistente, mais consciente, mais preparada. E mesmo sem perceber, você está se reconstruindo, pouco a pouco, de dentro para fora. E mesmo depois de tudo, ainda existem dias difíceis, dias em que a saudade volta sem avisar, em que uma lembrança simples já é suficiente para mexer com tudo dentro de você. Mas agora, existe algo diferente. Você já sabe que esses momentos passam e que, mesmo com dor, você consegue continuar, porque sem perceber, você se tornou mais forte do que jamais imaginou ser. E essa força não veio do nada. Ela nasceu das noites difíceis, das lágrimas escondidas, dos dias em que você achou que não ia conseguir, mas conseguiu. Cada passo, cada tentativa, cada esforço silencioso te trouxe até aqui. E isso precisa ser reconhecido, porque continuar, mesmo sem forças, é uma das maiores provas de coragem que alguém pode ter. Talvez a vida nunca volte a ser como antes, mas isso não significa que ela não possa ser boa novamente, diferente, mais madura, mais silenciosa, mas ainda cheia de possibilidades. E aos poucos, você vai perceber que ainda existem motivos para sorrir, mesmo que pequenos, mesmo que raros, eles existem e fazem toda a diferença. E ao perceber isso, algo muda dentro de você, não de uma vez, não de forma perfeita, mas aos poucos. De maneira silenciosa, você começa a enxergar a vida com outros olhos, com mais calma, com mais profundidade, valorizando coisas que antes passavam despercebidas. E isso não apaga a dor, mas mostra que ela não é tudo. Porque dentro de você ainda existe força, ainda existe coragem, ainda existe vontade de viver, mesmo que às vezes pareça pequena. Ela está aí, e é essa força que te faz levantar todos os dias, mesmo quando tudo parece difícil demais. E é ela que vai te levar, passo a passo, para um novo começo, no seu tempo, do seu jeito. Então continua, sem pressa, um dia de cada vez, no seu ritmo, do seu jeito, respeitando tudo o que você sente. Nem sempre vai ser fácil, mas cada passo, mesmo pequeno, já é um avanço. E mesmo quando parecer pouco, ainda é o suficiente para seguir em frente. E se essa mensagem chegou até você hoje, talvez não seja por acaso. Talvez você precisava lembrar que vai ficar tudo bem no tempo certo. Escreve aqui, eu vou continuar. E compartilha com alguém que precisa disso.
porque ninguém precisa enfrentar tudo sozinho.